Impeachment, o Supremo poderia tomar alguma decisão? Se houver abuso, com certeza. Se houver abertura de um processo de impeachment. Que não se justifique, certamente pode ter controle. Isso já disse isso. Todo o processo de impeachment é passível de controle judicial. Boa tarde. O ministro Gilmar segue prestando um grande desserviço à justiça, porque a postura dele não é de magistrado, ele tenta ter uma postura de ator político. O relatório da CPI passou por todos esses fatos. O relatório da CPI apontou a infiltração do crime organizado, não só da organização criminosa Banco Master, mas outras organizações criminosas no nosso mercado financeiro. Apontamos gargalos, apontamos soluções para isso tudo, mas ao longo do caminho esbarramos em fatos que dizem respeito a condutas de ministros. E o que eu fiz, e acho que fiz isso com a responsabilidade devida, foi apontar o enquadramento típico dessas condutas, e por isso foi sugerido o indiciamento dos ministros Alexandre Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, além de, por omissão, indiciamento por crime de responsabilidade do PGR e Paulo Bonet. A gente tem que entender que no Brasil, que é uma república democrática, ninguém pode estar acima da lei. Ninguém pode se colocar numa posição de intocável, que não pode ser questionado. O que eu fiz foi manifestar minha opinião técnica, um voto em sessão, numa comissão parlamentar de inquérito. Isso não é esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica. Isso não é abuso de autoridade, que é crime. Isso é uma manifestação da minha visão, que foi corroborada por uma parte do estudo colegiado, com relação a fatos. E sobre os fatos, o ministro Gilmar, que está fazendo roadshow, ele está dando entrevistas sequenciais, como se fosse um candidato em pré-campanha, ele não responde a um fato. Ele não responde sobre caronas de jatinhos, ele não responde sobre contratos milionários, ele não responde com relação à forma como ele assumiu a relatoria de um habeas corpus concedido para uma pessoa jurídica. Ele se limita a ofender, a agredir. As ofensas são variantes, ele tem um repertório bastante amplo, ele está ofendendo das mais variadas formas, não só a mim, mas a qualquer crítico. Ele botou também no rol aí de adversários que devem ser agredidos e ameaçados, também o ex-governador Romeu Zema. Eu acho lamentável, porque é um ministro da Suprema Corte há mais de 2 décadas, é um decano da Corte, deveria se dar o respeito, deveria assumir a posição de magistrado, e se for o caso, responder nos autos, mas não, ele prefere fazer um embate político. Se não for essa a opção dele, faremos, não há problema. Uma nova declaração está chamando a atenção e já está dando o que falar em todo o país. O que foi dito agora está provocando reação imediata e movimentando os bastidores. O que realmente foi anunciado nesse caso, porque isso está gerando tanta repercussão e o que pode mudar a partir de agora. Já deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe, porque aqui você acompanha cada atualização em primeira mão. Fica até o final, porque o que está sendo analisado agora pode impactar diretamente o cenário político. Pô, que honra conversar com o Mário Frias, hein? Aliás, eu vou contar aqui, já contei isso no ar, e vou contar para o Mário ouvir, né? Porque quando cheguei em Dallas, para o CIPEC, esse cara não tava legal, tava com uma puta dor, mancando e tal, e eu falei, isso não tá legal, pô, o cara tá com o físico em dia, meu, né? Como é que tá com dor, uma dor considerável. Tirou o sossego do Mário Frias lá em Dallas aquela dor. Ele pode confirmar já para mim. Aí, quando cheguei em Porto Alegre, para o evento do Zuco, do Sanders e do Van Hatten, primeira coisa que eu perguntei para o Mário, no café da manhã, falei, Mário, como é que tá a tua saúde? Ah, tá tudo bem, tô melhor. Pô, mas 2 dias depois deu um susto na gente. Ô meu, você deu um puta susto na gente, cara. Como é que você tá, Mário? Bom dia, Pitoli, tudo bem? Cara, eu levei esse susto aí porque, na verdade, é um susto bom, né? Coisas que só Deus entende. É porque eu tô com uma propensão aí que a gente tá com os médicos buscando o que da formação de trombos, né? Então, do nada, eu senti uma dor de estômago, achei que era uma gastrite, alguma coisa assim, mas, na verdade, eu tava com a artéria que irriga o intestino, tava entupida, 100% entupida. Que loucura. E foi do nada, né? Aí a gente agora mudou as medicações, né? Fiz exames de sangue, voltei para uma dieta mais líquida, né? Mais fácil mais fácil digestão. Mas, cara, tô firme. Mário, você acha que já tinha a ver com aquela dor que você estava em Dallas? Ô, Pitoli, eu usei esse corpinho aqui mais do que eu devia ao longo dos anos, né? Então, na coluna eu tô com uma fratura na L5, mas eu não vou operar agora porque seria 6 meses de cama e eu não posso, né? Mas eu vou operar, assim que eu tiver um tempo eu vou operar, porque são coisas distintas, né? Ah, então não tem nada a ver, Mário? Não, o jeito de mancar lá como eu tava é uma lesão que eu tenho na L5 que acaba comigo, né? E aí foram horas de avião, né? De econômica, horas de carro. E aí realmente eu sinto bastante quando é assim, cara. É porque eu vi, você não estava bem, você estava incomodado com a dor ali em Dallas, né? Eu tô de muleta esses dias, para não forçar muito, eu tô de muleta. Tá. E agora dessa obstrução isso já resolveu?
Já, foi um susto, né? Porque é como se fosse um infarte, né? Igual um infarte. A dor é igual a dor do infarte. Mas fui atendido rápido, né? Pelo meu médico aqui de Brasília, o doutor Rafael. A equipe foi muito, muito prestativa também, né? Foi uma cirurgia de 7 horas, né? Tô aqui cheio de ponto, né? Todo dolorido, mas tô vivo, tô vivo. Graças tô a aqui Deus. ver Graças a minha Deus. filha, minha esposa, minha mãe, graças a Deus. Graças a Deus. Mário, podemos falar de política? Sempre? Então vamos embora. Mário, eu tive com o nosso presidente Bolsonaro dia 6 de novembro na casa dele, naquela autorizada eu fui e ali eu estive. E fiz uma pergunta para o presidente. Eu levei um caderninho, Mário, um capa dura, amarelo, e uma caneta Bic preta. Eu falei, porque eu não pode entrar com o telefone, né, aquela coisa toda, então eu levei meu caderninho e tal. E falei, presidente, eu queria anotar aqui alguns nomes, que o senhor poderia indicar, orientar, até para a gente poder ajudar, né, ouvir, entrevistar e a gente começar o nosso trabalho, olhando para o Brasil. Novembro, Mário. Ele falou assim, Vitória, aquele jeitão dele, espera porque até março a gente ainda vai ser traído por muita gente. Ah, meu Deus. Foi o que ele falou, né? Mário, março já passou e a gente já viu que muita gente ficou pelo caminho, né? Muita gente que estava tentando negociar a herança de um homem vivo, né? Muita gente ficou para trás. Mas ainda tem muita coisa para acontecer, Mário. E tem uma coisa me incomodando muito, muito. Sim. Que é a questão de definições. Por exemplo, Mário, eu tenho falado muito, tenho citado teu nome e tenho citado o nome do Coronel Melo Araújo, 2 nomes que, para mim, preencheriam os quadros para pré-candidatura, por enquanto, eles gostam de falar de né? Pré-candidatura para o Senado em São Paulo. Só que os nomes não são definidos, a gente não sabe. E aí está aparecendo Simone Tebet e Marina Silva lá em cima, na pesquisa, por quê? Porque a esquerda já fechou com as duas. E nós aqui embaixo se degladiando, tentando entender, será que vai ser esse, será que vai ser aquele? Está faltando definição para a gente poder avançar, Mário. Olha, Vitória, você conhece o presidente, né? O presidente é o menos ansioso de todos. O presidente é sempre o último a dar a palavra dele, né? Eu sempre confiei muito nisso, aqui, por exemplo, enquanto secretário, né? Porque você fica com um volume de problemas para resolver muito grande. Mas o presidente, ele tem é um dom, né? É o dom. O presidente é um cara que está sempre à frente das pessoas, né? Sempre um passo à frente de todo mundo. E é o jeito dele de fazer isso. Mas, Omar, desculpa, está dependendo dele ainda, você acha? Ou você acha que é uma questão aqui fora? Vitória, olha, para eu, Mário, jamais dependeu de ninguém. Para mim, sempre será a liderança dele, né? Como as pessoas encaram o jogo político, eu não tenho essa experiência política, eu não posso falar sobre isso categoricamente, como eu posso falar da relação minha política com o presidente. Para mim, vai ser sempre o presidente Bolsonaro. E claro, quem ele definir, né? Porque a candidatura do Flávio é uma oportunidade que nós temos de voltar a ter o Brasil que a gente queria. Porque eu não vim para Brasília, Vitória, da forma com que eu vim, né? Larguei tudo no Rio, deixei um apartamento fechado, um lugar que eu adoro, né? Um lugar que eu cresci praticamente, né? Fiquei anos em São Paulo, mas voltei para o Rio para me aposentar, digamos assim. E o presidente, cara, ele mostrou para mim o que ele queria para o Brasil, a forma com que ele olhava para o Brasil, né? Uma coisa que chama muita atenção para mim, Pitoli, quando eu gosto de alguém, né? Quando você entra numa relação humana ali, né? Até como ele brinca, né? Um casamento, um namoro e tal. Conta muito a postura dessa pessoa, né? E o presidente nunca foi um cara, em tempo algum, e eu conheço gente famosa, né? Conheço muita gente famosa, a minha vida profissional foi toda no meio de gente muito maravilhosa, espetacular, linda, né? E o presidente sempre foi um cara muito humilde, muito pé no chão. Eu nunca vi o presidente exercer o poder, né? O poder que ele exercia era através do exemplo, né? Você não viu o presidente dizer uma coisa para uma pessoa e fazer outra depois, né? Então o presidente ele conquistou um nível de respeito e admiração da minha parte que é insubstituível, é insubstituível. Quando ele indica o Flávio, né, e os filhos são 3 grandes políticos, né, todo mundo fica falando, porque o Carlos agora está indo para Santa Catarina. Cara, o Carlos está na política desde os 17 anos. O Carlos praticamente destrinchou a questão das redes sociais para ajudar o pai a vencer a eleição de 2018. O Flávio foi estadual, é senador, né? O Eduardo
O que o Eduardo fez internacionalmente, o MRE do Brasil não é capaz de fazer. É um homem sozinho e um sistema, e ele fez um trabalho muito grande. Isso tudo não é à toa, isso tudo é fruto da educação que eles receberam, né? Isso tudo é fruto do exemplo que eles puderam, que eles tiveram a oportunidade, sendo filhos, de acompanhar desde muito cedo. Agora, a política é um organismo vivo, né? Diário, né? As pessoas não veem. Isso é uma coisa que é diferente da minha parte, né? Eu olho aquilo que eu posso fazer pelas pessoas, eu olho a maneira com que eu posso servir a população do estado de São Paulo, né? A gente fez investimentos muito importantes em saúde em São Paulo. Eu acabei percebendo ao longo do mandato que saúde era um retorno direto, né? Onde as pessoas estão sentindo dor e podem ser atendidas. Isso me traz um conforto muito grande. Mas é como eu disse, eu não me sirvo da política, eu sirvo ao meu povo. E aí você tem o lado da velha política, né, que a gente combateu tanto, que o presidente Bolsonaro combateu tanto, que é servir ao povo, né, ele quer servir a população. E aí as pessoas que querem se servir da política, elas usam de todos esses mecanismos, né, é um jogo constante, né, você tem as redes sociais, você tem a mídia tradicional, você tem os partidos, e aí são diversos interesses, mas eu não consigo, Pitoli, na minha idade, né, passando pelas coisas que eu já passei, tendo uma família linda como eu tenho, eu não consigo fazer parte disso. Eu não consigo entregar nenhum tipo de ansiosidade ou ambição, porque eu tenho certeza absoluta, né, uma certeza divina de uma intimidade com Deus, que o que Deus escolher para mim vai ser o melhor para mim, vai ser o melhor que eu posso fazer pelas pessoas. Então, eu não posso me entregar a esse jogo mundano, sabe, Pitoli? Mário, mas você sofre com isso, cara. Eu sofro com isso. Nós que temos essa posição, e eu não vejo nada de ruim nisso, intransigente, para manter a coerência, a gente sofre, Mário. Posso imaginar. Mas isso é uma questão da tua personalidade, né? Da tua relação com Deus, né? O quanto você acredita em Deus. Falar de Deus é muito fácil. Mas o quanto você acredita? Você acredita em Deus a ponto de caminhar sem saber o caminho? Você acredita em Deus a ponto de chegar na ponta de um penhasco e continuar andando? Lógico, é uma metáfora, mas eu não posso subjulgar tudo aquilo que eu aprendi durante a minha vida e todos os grandes presentes que Deus me deu por uma ambição, por uma ansiedade. Eu fico muito mais preocupado. Hoje eu estou muito mais preocupado em defender o projeto de Brasil do presidente. A gente pode falar de legado, em defender o legado do presidente, porque o que mais me incomoda de tudo, Pitoli, é que isso tudo que você está vendo agora não começou agora. Sim. Isso tudo começou desde o primeiro dia de mandato, porque começa sutilmente, né, que é fazer uma postagem sem citar o presidente, né, não falar do presidente numa entrevista, dar um depoimento numa comissão e dizer que falta um presidente corajoso. Tem coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e as pessoas também permitiram que acontecesse, né? Porque você não pode cobrar isso do presidente. Você não pode cobrar que o presidente, na situação que ele está desde o início dessa legislatura, que ele tivesse presente com a gente. Agora, ele faz muita falta, porque ter o presidente numa reunião de oposição é um privilégio, é um luxo, né? Porque ele sabe das coisas. Ele diz, não, vamos por aqui, vamos por ali, né? Como foi o caso da eleição dos presidentes das casas, né? Que houve uma discussão. Nós vamos lançar uma candidatura individual, porque a gente não concorda com o sistema, né? Não sei o quê. O presidente falou, bem, se a gente não tiver as presidências das casas, a gente não vai ter nada. Se a gente não tiver as comissões, a gente não vai ter nada. Sendo que muita gente esquece do detalhe de que mesmo que todos os deputados do PL votassem numa candidatura independente, a gente ia sair dali sem nada, porque a gente não ganharia. Tanto um quanto o outro já tinham a vitória garantida. É claro, é óbvio que nós, como indivíduos, não gostamos das pessoas, sabemos que elas não fizeram nada de bom e não fariam nada de bom, mas naquele momento, dentro do xadrez político, o presidente nos deu uma direção. Então, esses desgastes, eles chegaram a um ponto das pessoas abertamente, num período, começar a escolher um outro. Quem será o outro Bolsonaro? É muita ingenuidade achar que você vai ter dois Pelés numa década, saca? Então, assim, são coisas que é preciso um pouco mais de maturidade. É claro que a gente lamenta, é claro que para mim não foi nem um pouco difícil ficar firme, porque eu não vejo nada nem parecido, né? Então eu fico muito firme com o presidente, muito seguro de que eu estou correto,
né? Se eu achasse em algum momento que eu tinha que, ou porque ele me deu uma bronca, ou porque ele puxou minha orelha, eu vou ficar magoadinho, eu vou sair falando mal dele, né? Isso não é meu perfil, pô. Eu não tenho mais idade para esse tipo de coisa, né? Então ficar firme com ele, como você fica, como eu fico, é uma questão talvez de maturidade, né? É uma questão talvez como ele mesmo diz, né? De mais tempo de retrovisor do que de para-brisa, né, Pitoli? Sim, sim. Mas a coerência nos mantém, né, Mário? A coerência, ela é fundamental, né? E a idade ajuda, sem sombra de dúvidas. Agora, Mário, você tem acompanhado o Flávio, pelo menos a gente teve com ele ali em Dallas, daí a gente, coincidentemente, nos encontramos novamente em Porto Alegre. Eu tenho dito e repetido aqui como tem se posicionado o Flávio, né, com clareza, ideias de fácil comunicação, enfim. O Flávio surpreende aqueles que não imaginavam que esse Flávio estivesse tão pronto, né, Mário? Eu sou suspeito para falar, né? O Flávio é um amigo, né? A gente tem um convívio familiar, né? A Juliana, a Fernanda, as crianças. E... O Flávio tem uma coisa muito bacana, cara. O Flávio tem aquele carisma do presidente, né? O Flávio é um cara que ele chega num lugar, ele consegue conversar com todo mundo, né? É um cara que é engraçado. O Flávio é um cara divertido. O Flávio é um cara inteligente, preparado, um advogado, um senador. Para mim, as pessoas adoram me chamar de baba-ovo, né? Mas para mim, cara, é o cara que eu convivo, é uma pessoa simples, de hábitos simples, tem uma esposa linda, né? Que é uma guerreira, ela é dentista e ela fez um trabalho incrível aqui como dentista, fazendo propaganda para a Fernanda, fez um trabalho incrível na boca da minha filha, né? Alinhou, ela colocou um aparelho, minha filha está com 14 anos e está ficando uma mulher linda, então... Eu adoro os dois, né? Eu adoro o casal. Eu acho um casal que tem ali aquela fagulha ainda, né? De paixão, de namoro, de amor. Eu acho tão bonito quando um casal com mais de 15, 20 anos junto ainda consegue manter essa chama, né? Do carinho, do amor. E agora, o Flávio é uma pessoa, cara, que ele é pragmático como pai e ele é um cara muito inteligente, né? Então, o que eu percebo, tá? Não estou afirmando coisas aqui, tá, Pitoli? Mas o que eu percebo? O Flávio está com uma panela de pressão em cada mão. Então, ele está fazendo o que ele tem que fazer. Ele está conversando com todas as pessoas que podem contribuir para o projeto de Brasil. Então, muita gente está cobrando o plano de governo do Flávio. Vocês podem ter certeza que o plano de governo está sendo desenvolvido. E digo mais, Pitoli. Vocês podem ter como referência o plano de governo do pai dele. Então, na economia, né, na segurança, na cultura, né, na educação, na saúde, vocês podem ter certeza absoluta que o Flávio vai ter como norte o governo do pai dele. Eu não tenho dúvida disso, Vitória. Eu também não tenho nenhuma dúvida, também não tenho. Aliás, eu acho que com a mesma possibilidade que Trump teve, né, de refazer, de realinhar. Eu acho que o Trump serve de exemplo pra gente agora, né, Mário? Eu acho que serve, cara, porque o Brasil precisa sair desse buraco, Pitoli. Assim, para nós, né? Porque para os jovens que só leram nos livros os governos do PT, né? Que só leram nos livros, só tiveram aula de história sobre os governos da Dilma, pode ser mais difícil de estabelecer um parâmetro verdadeiro, sabe? Agora, para nós que vivemos o PT, né? Que vivemos os governos Lula, que vivemos os governos da Dilma, é assustador, né? É apavorante ver o Brasil indo por esse caminho, né? E aí eu não estou falando só de economia, de segurança, é claro que são as primeiras coisas que a população pensa, mas o que mais me preocupa ainda é a questão da doutrinação, é a questão do passar uma borracha no passado, de reescrever o futuro, né? Aquela coisa da mentira repetida 1000 vezes, daqui a pouco a gente não... Porque, cara, se a direita, que se diz direita, já esqueceu o presidente Bolsonaro, né, já coloca o presidente Bolsonaro como uma página virada. Imagina se a gente não recuperar esse governo, imagina se a gente não voltar para a presidência da República, né? O que será que vão contar para os nossos filhos sobre Jair Bolsonaro, né? Exatamente. Agora, mas, ô Mário, ao mesmo tempo, né, a gente tem um governo hoje, né, de plantão, que está destruindo o Brasil, provocando os Estados Unidos, a gente não sabe as consequências, vão tentar usar disso politicamente, e Flávio crescendo, Flávio, né, se as pesquisas contassem a verdade desde sempre, a gente entenderia que hoje poderíamos ter uma eleição definida no primeiro turno. Essa é a real. A gente vai lutar por isso, Mário.
Porque eu acho que é aquilo que você falou aí, né, Pitoli? A gente precisa ter consciência de onde a gente quer ir, né? Então, eu entendo que outras pessoas queiram ser candidatos a presidente. Eu entendo, acho que faz parte da democracia. Mas se a gente tivesse que falar só de Brasil e não de política, eu acho que seria muito mais bonito, seria muito mais honrado, muito mais digno se todo mundo pulasse para o barco do Flávio, né? E todo mundo que eu falo é em todos os espectros de centro-direita, sabe? É o que eu disse, todo mundo pode ter as suas ambições, todo mundo pode ter as suas aspirações políticas, né? Mas o ideal hoje seria, claramente, Vitória, que todo mundo estivesse usando todos os seus mecanismos disponíveis para estar divulgando a campanha do Flávio. Eu, de fato, não consigo compreender, porque isso existe até mesmo dentro do partido. Dentro do partido do Flávio, você tem um percentual muito baixo de adesão à campanha do Flávio. E aí as pessoas ficam falando que é picuinha. Né? Picuinha. Não, picuinha é coisa de moleque. Picuinha é coisa de adolescente. Nós não estamos falando de picuinha. Vaidade, Mário? Cara, a gente está cobrando. Eu, às vezes, eu não me seguro, às vezes eu cobro. O que eu estou cobrando é o seguinte, bicho, nós temos um pré-candidato a presidente da República neste partido. Como assim? E aí as pessoas falam assim, fiscal de post. Não é fiscal de post. O post hoje é justamente o mecanismo que quebra o sistema. Senão o Flávio vai depender de quê, Pitoli? De uma matéria da Folha? De uma matéria do UOL favorecendo ele? Aonde você equilibra o jogo de narrativas? Nas redes sociais. Então não é questão de um post ou 2 posts, é questão da manutenção da narrativa. Você precisa, quer dizer, a não ser que você tenha um plano melhor, né? Talvez o seu plano melhor seja perder essa eleição para você continuar sendo oposição. Talvez seja esse o plano melhor, Pitoli. Porque qual é o plano melhor, Pitoli, do que o Flávio? Quem é que tem um plano melhor do que o Flávio? Eu acho difícil entender por que as pessoas não entendem como é importante as postagens na rede social, como elas são relevantes para a manutenção do projeto de pré-candidatura a presidente. Fechar a questão, né, Mário? Qual é a dificuldade de entender, Pitoli? Não consigo. Tem coisas que eu me cobro, mas eu também não vou ficar me desgastando cobrando de todo mundo o tempo todo. Às vezes eu vou ali e coloco, né? Saiu um percentual de 1,84% das postagens de todos os correligionários, de todas as pessoas do partido. O percentual de postagens é 1,84%. Mas, ô Mário, então peraí. Você está corretíssimo. Mas não fizeram isso pelo presidente Bolsonaro. Não fizeram isso pelo presidente no momento que ele mais precisava da gente. Não fizeram isso por ele, cara. Sabe? Então, essa história de a herança do homem vivo me incomoda muito, Mário. Mas me incomoda muito. Sabe assim, tipo assim, quem vai ser o próximo Bolsonaro, como você muito bem coloca? Não existe próximo. Existe, porra. Aliás, eu tô aqui Mário, eu preciso me cuidar às vezes, porque essa história do sonhador, né? Eu sonho com o Jair presidente. Eu sonho com o Jair presidente. Somos dois. É claro que o Jair falou, Flávio, eu vou de Flávio e acabou, não tem discussão. Ninguém abre qualquer possibilidade de discutir isso aqui. Não tem esse caminho. Mas isso que você está falando é uma coisa muito séria, viu, Pitoli? Porque a gente tem sempre que pensar que nós somos um percentual da população. Você tem a sua profissão, hoje eu estou político, mas nós dois representamos uma fatia da população. Tem muita gente que pensa como nós dois. Sim. Mas esses que não abraçam a candidatura do Flávio hoje, e o pior, tem gente colada no presidente Bolsonaro que ainda não defendeu a candidatura do Flávio. Tem gente que depende do sobrenome Bolsonaro para voltar, para buscar uma reeleição, e ainda não abraçou a candidatura do Flávio. Você que tá esperando o quê? Caiu um raio do céu? Porque tem os caras que ainda acham que era Tarcísio, que era seu candidato, essa puta groselhada, sabe? Não, agora é o Zema, a terceira via. Pô, o diabo que carrega. Pô, parte o saco isso aí, pô. Isso aí já foi. A gente ou fecha a questão, e essa história, Mário, de engajamento, de publicação, de posts, eu sempre defendi, inclusive falei para o pessoal da comunicação do PL, falei, isso aí tem que ser um efeito cascata. O presidente publicou, todo mundo tem que replicar. Todo mundo, o vereador de Quixeramobim tem que replicar essa porra, bicho. Não dá pra, não, é o deputado, é o mais votado, não sei o quê, não, tudo bem, isso aí é obrigação. Isso é um time, ou não é um time? É mais ou menos um time? Porra. O que eu vejo é o seguinte, Pitoli, eu acho que o próprio PL não estava preparado para o tamanho que ele se transformou, né? Então vamos dar aí uma colher de chá, tá? Mas de qualquer forma,
Vamos supor que fosse o Ministério da Cultura, né? E o ministro da Cultura solta uma nota de esclarecimento, certo? Institucionalmente, vai para todos as vinculadas, vai para tudo que o Ministério toca, inclusive para outros ministérios. Então, o que eu e você, o que a gente está falando, é algo que institucionalmente deve ser cobrado. Posturas, Pitoli, posturas, né? Eu sou o secretário nacional de cultura. Aí tem um diretor de uma secretaria que começa a falar, não, esse secretário aí não tem experiência, ele veio de não sei onde, né? Institucionalmente, bye bye, querido. Tchau. Isso é institucional, não é amizade, não é companheirismo, não é idealismo, não, é institucional. Nesse aspecto, eu acho que a gente podia ter feito melhor. Acho que o partido podia se comportar de uma maneira um pouco mais institucional, sabe? Mas, de qualquer forma, veja, o presidente Bolsonaro surge no momento em que o Brasil clamava por uma mudança. Clamava. Então, era assim, era uma totalidade, era algo tão grande que ninguém conseguiu nem ter tempo para prever que ele ganharia aquela eleição, sabe? Agora a gente vive um momento diferente. Por quê? Porque quando você fala Deus, Pátria, Família e Liberdade, que na verdade é um slogan, mas vindo do presidente, não é somente um slogan. Falou, é como ele viveu a vida dele. E o que aconteceu? Esse bordão, ele foi usado por uma série de pessoas somente como um bordão. Elas não perceberam, elas não aprofundaram, elas não entenderam o que significa isso. Então, veja, aí você tem um grupo de pessoas talvez um pouco mais velhas, de 35 para cima, 30, 35 para cima, que realmente realizaram, né, entenderam a passagem de Jair Bolsonaro como algo fenomenal e abraçam aquilo porque são as tias do Zap, né, os tios do churrasco, que a gente fala sempre. Essas pessoas são uma base muito sólida. Essa base sólida está esperando um comportamento do Flávio e está apoiando o Flávio com todas as forças. Então, o que oscila, Pitoli, na minha opinião, são essas pessoas que vieram na onda, mas não têm vivência suficiente para entender a importância da passagem desse homem na história do Brasil. E aí eu perdoo, eu entendo. E aí é que eu te falo, você pode ter a pessoa desperta, que entendeu, acordou e não admite que destruam, e você tem os que vieram na onda política, né? Que aí você não pode dizer que essas pessoas tinham uma experiência de vida suficiente para entender qual foi a grandeza de Jair Bolsonaro. E, de repente, podem se confundir com a sua própria grandeza. Eu acho que isso acontece, isso é humano. Acontecia muito na Globo, por exemplo. Muito na Globo, né? Eu fiz uma novela com um grande ator, para mim era um privilégio estar perto dele. Aí já no meio da novela as pessoas já não ligavam tanto para aquele grande ator, porque eles agora já eram grandes também, entendeu? Então tem coisa que é humano, né? A gente pode chamar de vaidade, a gente pode falar de inexperiência, pode falar de imaturidade, mas o fato é que agora, nesse momento, eu não consigo entender ninguém que esteja envolvido em política que não entenda da importância da adesão à pré-campanha à presidência do Flávio. Eu não consigo entender, Pitoli, tanto institucionalmente, eu não consigo entender, como eu também não consigo entender que isso venha de pessoas que não eram nada há 10 anos atrás, que a gente não sabe nem quem era, sabe? E que, de repente, hoje são a coqueluche do momento, né? A bolsa, o tênis do momento, o celular novo. E não é assim que a gente vai conseguir virar a história do Brasil. Concordo contigo. Mário, eu quero te agradecer por ter passado por aqui e volta mais, Mário. Volta, irmão. Volta. Até para a gente discutir os factuais aí. Sim. Eu já tenho mais entrevistados agora para conversar comigo, mas queria conversar contigo sobre os factuais. Vamos ver semana que vem. Vamos, tô dentro. Falar sobre essa besteira dessa tal de reciprocidade, negócio das mentiras da Polícia Federal. Você é um louco, rapaz. Você é um desvairado, rapaz. Você é um desvairado, desculpa, é um desvairado. O que esse homem está fazendo ali é politicagem. Sim. Ele quer se promover. Ele está fazendo o que um autor de novela faria. Vamos pegar um bom vilão para ter um bom herói. E o Brasil que Exatamente. Bom, volta aqui, Mário. Volta, irmão. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você. Saúde, muita saúde para você, bicho.
Obrigado, meu irmãozão. Valeu. Mário Frias Abraço. conosco. Que bom falar com ele, que bom ver ele bem. Enquanto você está assistindo esse vídeo, milhares de brasileiros patriotas estão conosco em nossas transmissões ao vivo. De manhã, das 8 da manhã até 1 da tarde, tem Jornal da Auriverde Brasil. Para fechar o dia, tem o Primeira Página, das 5 da tarde até as 7 da noite. Notícia em tempo real, com análises especialmente feitas para você. Inscreva-se em nossos canais, @Auriverde Brasil, a voz da direita. Macron anuncia fim da carreira política em 2027. Apesar da decisão do presidente francês, já no segundo mandato, aliados não descartam retorno em 2032. Nesta quinta, o presidente da França, Emmanuel Macron, declarou que vai encerrar sua atuação política ao final do atual mandato. Ele não pode disputar uma nova reeleição em 2027, por causa da legislação que impede 3 mandatos consecutivos. Apesar disso, aliados e analistas não descartam a possível candidatura do francês em 2032. Nessa data, Macron poderá retornar ao cargo máximo do executivo francês, ainda aos 54 anos. Durante uma conversa realizada com estudantes da Chipre, o presidente foi enfático ao afirmar que não fez política antes e não fará depois. Ele destacou sua trajetória como ex-banqueiro que ingressou no governo sob a liderança do François Hollande e comandou o Ministério da Economia antes de se lançar à presidência. Tá aí, então, pessoal, mais um presidente então anunciando o fim da carreira política em 2027. Isso aqui é uma grande notícia, é claro, porque é um dos aliados de Lula da Silva. Muitas pessoas falando que ele pode retornar em 2032, mas ele não vai fazer nenhum jogo político sujo para tentar continuar no poder. Diferente de outros países da ditadura, igual Cuba, que foi muito longe com Nicolás Maduro, Venezuela também, a mesma coisa, e Emmanuel Macron estava caminhando para o mesmo rumo, mas falou que vai respeitar a legislação, vai encerrar a carreira política em 2027. Pode ter certeza que o Lula da Silva fica triste no momento desse. Mas uma grande notícia que eu quero compartilhar com vocês no dia de hoje também é muito importante. Lula da Silva entra em desespero. Outro também que pode desistir das eleições deste ano é o presidente atual do nosso país, Lula da Silva. Por quê? Ele já viu, segundo os bastidores, que se Flávio Bolsonaro continuar crescendo nas pesquisas, ele vai encerrar a sua carreira política e não vai se candidatar, até para não manchar a imagem dele. Porque todas as eleições que ele competiu, ele ganhou. Então ele está vendo uma aí que vai ser perigosa por causa dessa informação que está na sua tela nesse exato momento. Lula recebendo então a pior notícia. Paraná Pesquisas. Flávio lidera a disputa contra Lula entre eleitores do Rio. Eventual segundo turno, o senador do PL tem mais de 6 pontos de vantagem sobre o petista. No colégio eleitoral, que reduto político do clã. Um levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas neste sábado, dia 25, mostra que o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, lidera a preferência do eleitorado do Rio de Janeiro, eventual segundo turno, com 47% das intenções de voto contra 40% do seu principal adversário, o presidente Lula da Silva. 8% dos entrevistados disseram que votariam em branco ou nulo e 4% não souberam responder. A vantagem do filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse cenário está fora da margem de erro, que é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. Na simulação de primeiro turno, os dois principais concorrentes estão empatados tecnicamente. Dentro da margem de erro, Flávio é a escolha de 39% dos entrevistados, enquanto o petista aparece com 36%. Nesse cenário, todos os demais presidenciáveis aparecem em percentuais bem menores, todos empatados tecnicamente entre eles. Em terceiro lugar está Romeu Zema,
seguido de Ronaldo Caiado, Cabo Daciolo, mesmo percentual, Augusto Cury, Renan Santos, líder do MBL, pontuou 1,6%. Seguido de Samara Martins e Aldo Rabelo. Meus amigos, Lula da Silva, então, recebendo a pior notícia. Segundo os bastidores, se isso continuar mostrando cada vez mais Flávio Bolsonaro disparando nas pesquisas, Lula da Silva também vai desistir da sua candidatura à presidência da República. Eles estão tão desespero, entraram em pânico total, que até o Polymarket, que é um negócio de apostas mundial, isso aconteceu até nos Estados Unidos, eles proibiram o acesso aqui no Brasil. Censura total. Por quê? Lá mostrava Flávio Bolsonaro disparando nas pesquisas. Meus amigos, tá tendo também uma treta dentro da direita, pessoas que atacam Nicolas, pessoas que atacam Flávio, falando que a gente tem que fazer isso, fazendo aquilo, cobrando uma postura mais firme também o deputado Nicolas. A gente também já criticou aqui por que Nicolas não apoiar mais a candidatura de Flávio, e o próprio Flávio Bolsonaro publicou um texto ontem falando, olha, o nosso adversário é outro. A gente tem que unir toda essa energia contra Lula da Silva. E é verdade. Se ele falou, tá falado. A gente continua a luta aqui a todo momento para que possa eleger Flávio Bolsonaro já no primeiro turno. Porque se continuar fazendo um trabalho sério aqui, Lula pode vir e desistir da sua eleição. Então, unir a força da direita, todos da direita, contra Lula da Silva, isso parte também de mim e de você. Cada um fazendo o seu trabalho, a gente vai conseguir eleger o candidato que o presidente Bolsonaro indicou, que é seu filho Flávio Bolsonaro, mais moderado, especialista na política e tem tudo para fazer 4 anos incríveis na frente da presidência da República. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar essas informações nas suas redes sociais. A gente volta ainda hoje com mais informações.